Olá, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Nascimento e nesse vídeo eu vou apresentar 3 dicas que vão ajudar você a ter um desempenho melhor aí numa prova de concurso público que você vai prestar. Quem já acompanhou os meus vídeos anteriores talvez estranhe essa camisa bonita, que eu estou vestindo para esse vídeo. Mas é porque a minha terceira dica tem a ver com o glorioso, portentoso time do Internacional. Então fica ligado aí que você já vai entender. A primeira dica é pense positivo, e não se trata aqui de autoajuda, de coaching, embora a gente saiba que se livrar de crenças limitantes seja um fator muito importante na hora de você fazer uma prova. No sentido de que não adianta você estar bem preparado, você estudou, você fez ali o seu plano de estudos, você fez a sua revisão, respondeu as questões anteriores, mas aí quando você chega na hora da prova, dá aquele nervoso, você acha que não vai conseguir fazer nada. Talvez você tenha olhado aí para a lista de inscrições e viu que o concurso está muito concorrido, são muitos candidatos para poucas vagas, e aí você já chega na prova condicionado pensando que você não vai conseguir. Então, obviamente, que o seu desempenho certamente vai ser menor do que seria se você chegasse pensando que uma dessas vagas já é sua. Então pensar positivo é importante para você melhorar aí o seu desempenho. Agora, só o pensamento positivo também não ajuda. Se você não se preparou, se você não estudou nada, você não fez revisão, você não foi atrás de material algum, obviamente você pode ter o maior pensamento positivo do mundo, mas você não vai conseguir passar na prova. Então você vai ser positivamente reprovado. Mas o pense positivo que eu me refiro aqui é em relação a responder às questões do concurso. Um concurso público nunca vai falar mal de uma cidade, de uma instituição, de uma lei. Ele sempre vai ter uma visão positiva. Digamos que as provas de concurso são provas politicamente corretas. Então, concurso público não é lugar para você desabafar, não é lugar para você fazer aquela crítica social lacradora. Então, se lá entre as opções e alternativas se encontra alguma alternativa que fira os direitos humanos, que fale mal da cidade, que critique a administração de alguma forma, você já pode eliminar essa alternativa como errada. Então, em resumo, essa é a primeira dica. Prova de concurso público não é lugar para fazer crítica social, não é lugar para desabafar. Sempre vá pela questão positiva. Agora, o que você faz quando você olha para as alternativas e todas elas são positivas, todas elas são válidas, todas elas são verdadeiras? Aí vem a nossa segunda dica. Se a pergunta pede para que você assinale a alternativa correta, você deve buscar aquela opção que seja a mais abrangente possível. Vamos pensar aqui numa pergunta hipotética. Entre os direitos, entre as funções de um guarda civil municipal, está a proteção dos direitos, a letra A, da mulher, letra B, do idoso, letra C, das crianças ou letra D, da sociedade? É uma pergunta um exemplo bem simplório aqui, mas só para que a gente entenda. Obviamente que todas elas são válidas, só que se você assinar a letra A, defender o direito das mulheres, você vai acabar excluindo os homens, as crianças, os idosos, outros setores da sociedade. Se você defender os idosos, as crianças, da mesma forma. Então a alternativa correta aqui seria a letra D, que coloca a maior abrangência possível, a defesa de toda a sociedade. Para você entender melhor essas duas primeiras dicas, se você ainda não me segue lá no Facebook, entra lá fb.me/professor Thiago Nascimento, está passando aqui embaixo na sua tela, tem o link também na descrição, aonde eu deixei um texto com mais alguns exemplos de questões anteriores comentadas para que você entenda melhor então essas dicas. A dica número 3, como eu disse lá no início, tem a ver com o futebol. Nesse final de semana acabou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já era campeão há muitas rodadas. E o meu glorioso time do Internacional, que ano passado fez uma boa campanha, chegou em terceiro lugar, entrou nesse ano talvez para brigar pelo título, mas antes da metade do campeonato já estava fora da luta pelo título e no terço final aqui praticamente já não tinha mais o que fazer no campeonato. Um dos motivos já começou lá na primeira rodada. A primeira rodada o Internacional ia enfrentar a Chapecoense. A Chapecoense tradicionalmente é um adversário que causa problemas para o Internacional. Mas, teoricamente, e como a gente viu agora no final do campeonato, é um time fraco, Tanto é que foi rebaixado para a segunda divisão. Já o Internacional, com seu elenco que recebe salários milionários, teria talvez a obrigação de conseguir um bom resultado contra a Chapecoense. Mesmo fora de casa, talvez lutar por um empate. Mas não, o que é que o técnico da época fez? Ele decidiu levar os reservas. E aí entrou com o time reserva e acabou perdendo. E essa é uma ideia muito antiga em futebol, Vamos poupar os jogadores para as outras competições, vamos poupar para um jogo mais forte ali na frente. Agora, em pontos corridos, essa é uma prática completamente ilógica. Afinal, os 3 pontos que ele deixou de ganhar contra a Chapecoense são os mesmos 3 pontos que ele tentaria ganhar contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Grêmio. E a chance de você não conseguir os 3 pontos jogando contra um time grande é muito maior do que contra um time pequeno.
Então qual seria a dica no caso do Campeonato Brasileiro? Você tem que entrar com força máxima contra os times pequenos. Você tem que vencer, você tem a obrigação de vencer os times pequenos. Já os times grandes, ali se você empatar, se você perder, já não se espera exatamente, né? Não se cobra exatamente que você tenha uma vitória contra o Flamengo, por exemplo. E dentro da sua prova do concurso, vale a mesma lógica. Vão ter perguntas fáceis e vão ter perguntas difíceis. A pergunta fácil você tem a obrigação de acertar ela. A pergunta difícil não. A terceira dica é: não trave nas questões difíceis. Talvez a próxima questão seja uma questão fácil que você vai responder. Se você perder muito tempo, então, com uma questão difícil, talvez vai faltar tempo para que você veja aquela questão mais fácil que, se você tivesse 1 minuto ou 2 a mais para pensar, você conseguiria encontrar a resposta dela. Então a dica número 3 é: não trave nas questões difíceis. Você não tem a obrigação de vencer o Flamengo, mas você tem a obrigação de derrotar a Chapecoense, o Avaí, o CSA da vida. Muito bem, professor, mas e as questões difíceis? O que eu faço com elas? Aí entra em cena o tema do nosso próximo vídeo de dicas, que são as técnicas de chute. Então, para evitar que você apele para aquilo do C de Cristo, do D de Deus, então tem algumas técnicas, algumas dicas aí, lógicas, que você pode utilizar aí na hora de dar o seu chute, para que você tenha uma chance de melhorar um pouquinho aí o seu desempenho. Como vocês devem ter percebido, a minha luz natural aqui já foi embora, então eu vou deixar para gravar esse vídeo amanhã. Então, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal e também acompanhe o meu blog. Curte lá a minha fanpage, vou deixar o link aqui na descrição, que com certeza eu vou mandar a versão escrita desse material também lá na fanpage. Um forte abraço, uma boa semana de estudos aí pra você e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Eu preciso partir.